E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João e estamos aqui para mais uma aula do curso de Sequências e Combinatória. Hoje nós vamos começar a falar da combinatória propriamente dita. Combinatória nada mais é do que você tentar contar o número de maneiras de fazer algo. Por exemplo, de quantas formas eu posso ir da minha casa até a minha escola, se eu posso ir de ônibus, de carro, a pé, por essa rua, por aquela rua. Combinatória é uma ciência que tenta contar o número de maneiras de fazer essas coisas. E a combinatória tem dois princípios fundamentais que nós vamos abordar aqui hoje. Primeiro é o princípio fundamental de contagem. Por exemplo, se dessa cidade A eu quero ir para essa cidade C, e eu tenho que passar pela cidade B, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Note que eu posso passar de A para B de 4 maneiras, porque eu possuo 4 estradas para lá. E de B para C de 3 maneiras. O princípio fundamental de contagem diz que se eu tenho N maneiras de fazer alguma coisa e N maneiras de fazer outra coisa depois dessa, eu tenho N maneiras de fazer as duas. Reformando. Por exemplo, se eu quero vir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B, de quantas formas eu posso fazer isso? Da cidade A eu posso vir de 4 maneiras para a cidade B, pois eu tenho 4 estradas. E da cidade B para a cidade C eu tenho 3 maneiras, pois eu tenho 3 estradas. O princípio fundamental de contagem diz que se eu tenho N maneiras de fazer uma coisa e N maneiras de fazer outra, eu tenho MN maneiras de fazer as duas. Nesse caso, para vir de A até C passando por B, eu tenho que ir de A até B e depois de B até C. Então eu tenho 4 vezes 3 maneiras de fazer isso. 12 maneiras. A maioria dos exemplos práticos tem a ver muito com quantos números de tal forma existe, ou de quantas maneiras eu posso escolher isso, depois isso. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro é um clássico: quantos números de 4 algarismos existem no nosso sistema decimal? Bom, nós temos 4 algarismos para escolher. De quantas formas nós podemos escolher o primeiro algarismo? Bom, ele pode ser qualquer algarismo exceto o zero, pois no nosso sistema zero não pode começar o número. Então nós temos 9. Depois, nós temos os 10 algarismos, pois agora o zero pode entrar. Então nós temos de 0 a 9. Assim para as outras casas também, pois não tem restrição sobre elas. Então, daria 9.000 números de 4 algarismos. Mas se perguntasse quantos são os números de 4 algarismos distintos? E aí nós teremos uma outra questão. Primeiro, nós temos 9, porque nós não escolhemos nenhum número ainda, não temos restrição sobre ele. E ele não pode ser zero. O segundo, nós não podemos botar o que já veio no primeiro. Então de 9 cai para 8. Porém agora nós podemos botar o zero. Então volta para 9. O segundo, nós agora temos 9 possibilidades. Antes nós tínhamos 10, mas nós não podemos botar um número igual ao primeiro que nós escolhemos. Lembrando que fica igual porque agora o zero pode entrar. Depois, nós não podemos escolher um número igual a nenhum destes. Então nós temos 8. Depois 7, porque não pode ser igual a nenhum desses 3. Nesse caso nós temos 81 vezes 56 números, que é igual a 4.536 possibilidades. Mas, nesse caso, nós escolhemos da esquerda para a direita. Imagine que nós quiséssemos escolher ao contrário. Como nós podemos fazer isso? Note que o último número
Como nós podemos fazer isso? Note que... Como nós podemos fazer isso? Note que ao escolher o último número, eu influencio os números de cá. Só que este número possui uma restrição. Esse algarismo. Ele não pode ser zero. Portanto, aqui depende se eu escolho zero ou se eu escolho qualquer outro número. Números, maneiras de fazer o resto mudam. E quando nós temos algo que depende, nós temos que usar outro grande princípio da combinatória, que é o princípio aditivo. Mas o que é o princípio aditivo? O princípio aditivo nos diz que se nós temos dois conjuntos A e B e eles são disjuntos, ou seja, não possuem interseção, nós temos que o número de maneiras de fazer A e B, ou seja, o N de A união B, o número de maneiras de fazer A e B, ou seja, o número de maneiras de fazer A união B, igual o número de maneiras de fazer A mais o número de maneiras de fazer B. Por exemplo, o número de 4 algarismos distintos. Nesse caso, quando nós pegamos o número, faz diferença para o primeiro dígito se o zero aparece ou não nos outros, se nós quisermos fazer da esquerda para a direita. Então nós podemos dividir em dois casos. Que o zero aparece no final, sem ser o primeiro dígito, e o zero não aparece. No primeiro caso, o zero não aparecer nos 3 últimos dígitos. Nós temos 9, 8, 7, pois eles têm que ser diferentes, e o primeiro 6, pois eles têm que ser diferentes dos 3, não pode ser zero. No caso do zero aparecer em um desses 3 dígitos, nós temos que escolher em qual dígito aparece. Ele pode aparecer em qualquer um dos 3, então nós teremos 3, que multiplicar por 3 vezes o número que nós achamos, por exemplo, se o zero estiver aqui. Logo, esses dois outros vão ter que ser diferentes, 9 e 8 possibilidades, e o primeiro, como o zero já foi usado, só possui 7 possibilidades. Ou seja, 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, mais 3 vezes 7 vezes 8 vezes 9, vai dar os mesmos 4.536. Diante. Agora um outro exemplo. Quantos são os números pares de 5 algarismos distintos? Note que um número par é um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, como nós queremos que ele terminar? Há alguma diferença entre terminar com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8? E quando você for fazer, você vai ver que há diferença de terminar com 0 ou com algum dos outros. E se há diferença, nós precisamos do princípio aditivo para somar o número de possibilidades. No primeiro caso, terminando com 0. Então, nós temos uma possibilidade. E agora, nós só precisamos que esse número de 4 algarismos tenha 4 algarismos distintos que não podem ser 0. Então, tem 9, 8, 7 vezes 6 possibilidades. Agora, se não terminar com 0, nós temos 4 números para escolher. E agora, nós precisamos que este número tenha 4 algarismos distintos, podendo ter o 0. Então, no primeiro caso, nós temos 9 possibilidades, pois esse número... Então, no primeiro caso, nós temos 8 possibilidades, pois o número não pode ser 0 e nem o que já está aqui. Depois, nós temos 8, pois não pode ser nenhum desses dois, mas pode ser 0. Depois, 7, 6. E isso é igual a... Então, nós temos que somar. E isso é igual a 13.776. Logo, qual é a diferença? Logo, note que nós conseguimos fazer esse problema apenas pelo princípio multiplicativo. Mas por que quando nós começamos da esquerda para a direita, nós precisamos do princípio aditivo também? Uma das grandes coisas da combinatória é você tentar contar o mais fácil possível. Nesses casos, o único dígito que tinha alguma restrição sobre ele era o primeiro, pois ele não poderia ser 0. Então nós temos que tentar sempre começar pelo dígito que possui maior restrição. Ou seja, os outros dígitos podem ser qualquer coisa, apenas tem que ser distintos. Mas o primeiro ele não pode ser 0, ele tem uma característica especial. Então se você começar por ele, geralmente o problema fica mais fácil. Dá pra fazer sem começar por ele, mas você fica mais difícil, por exemplo, tendo que usar o princípio aditivo. Nesse caso, mesmo começando pelo dígito com mais restrição, a gente teve que usar o princípio aditivo, que vai acontecer bastante. Esses dois princípios caminham muito juntos.
Bom, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E até a próxima. Valeu!